Como eu prometi para vocês, tem entrevista importante agora no 360. Vamos começar esta edição conversando com o senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça também. Sérgio Moro, que já está com a gente. Tudo bem, senador? O senhor já está em tela. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Agradeço a oportunidade para falar. E desculpe dizer, mas não está tudo bem. Eu fui informado em janeiro, final de janeiro, pelas autoridades do Ministério Público de São Paulo, que havia um plano do PCC para sequestrar e me matar. Não só a mim, mas a minha família. Estou com um relatório aqui na minha frente, que me foi passado na ocasião, com algumas informações. Eu não tenho acesso à investigação, mas me passaram para demonstrar que a ameaça era séria. Que existe aluguel de casas em Curitiba, gastos comprovados, fotos e vídeos da minha residência feita pela quadrilha, fotos da casa onde teria sido alugado para eventualmente me manter em cativeiro ou a minha família. Nós estamos andando com segurança desde então, das polícias, agradeço às polícias todo esse trabalho realizado. Transmiti essa informação à minha família, que trouxe, sim, grande sofrimento ali para minha família. Até hoje, sofrimento para minha família. Ameaçado pelo crime organizado, pelo PCC. E eu vejo um presidente da República dando risada. Risada quando ele é informado. Ele deu uma declaração infeliz nessa terça-feira, que queria se vingar de mim e que utilizou um palavrão, linguagem de baixo calão, vamos dizer que queria me ferrar, embora o verbo fosse um pouco pior do que isso. Eu não politizei o assunto, não quis politizar o assunto, apresentei um projeto de lei para proteger as pessoas, para proteger os policiais e agentes da lei que se envolvem no combate ao crime organizado, para que essa situação que está acontecendo comigo e com a minha família não aconteça novamente. E deixei de lado a declaração do presidente, porque até parlamentares do PT me disseram no Senado que tinha sido um lapso verbal, que tinha sido um erro do presidente. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então eu quero perguntar ao senhor presidente da República, o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter, mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. Agora eu não posso admitir, Tainá, e desculpe aqui o tom, que o presidente da República, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade e dessa gravidade, dando risada e mentindo à população brasileira, sugerindo que poderia ser de alguma forma uma armação feita da minha parte. Eu recebi a informação das autoridades, eu não realizei a investigação. E ele, se quiser, pode perguntar ao próprio ministro da Justiça dele, que vai lhe dar informações sobre o que consta no processo. Eu, sinceramente, não está nada bem e eu lamento profundamente, sempre tratei com humanidade o presidente da República, quando eu o condenei como juiz, fiz o meu papel, assim como fizeram outros 8 juízes que entenderam que no governo dele ocorreu graves escândalos de corrupção. Mas nunca tratei essas questões do ponto de vista pessoal. Pelo jeito, ele não se importa
com a vida das pessoas envolvidas e ameaçadas pelo crime organizado. E tenho o meu repúdio em relação a isso. Ótimo. Senador, eu vou pedir, então, para o senhor aguardar só um minuto para o nosso telespectador também entender do que a gente está falando. Hoje houve uma reação, gente, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a operação da Polícia Federal, que deflagrou esse planejamento para extorquir, sequestrar e até matar autoridades, dentre elas o senador Sérgio Moro, que conversa agora com a gente. Vamos ver agora em detalhes esse ponto da fala do presidente Lula e a gente volta com a entrevista. Eu acho que é mais uma ação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Bom, o senador, o senhor já colocou para a gente aqui, claro, a sua indignação, o seu repúdio à fala do presidente da República em relação à gravidade, né, do que aconteceu ontem numa operação da Polícia Federal com o respaldo do ministro da Justiça, Flávio Dino, que inclusive veio a público ontem para esclarecer que a menção que ele havia feito ao senhor anteriormente em entrevista ao Portal 247 não tinha ligação com o avanço, né, do PCC em relação ao senhor, sua família e outras autoridades. Gostaria de ouvi-lo também daqui para frente, né? O senhor coloca o seu repúdio aqui na entrevista, em cena. Há alguma intenção por parte do senhor de seguir judicialmente, de buscar judicialmente alguma reparação para essa fala do presidente da República? A minha primeira preocupação, Tainá, quando surgiu essa questão, foi apresentar um projeto de lei para proteger juízes, promotores e policiais ameaçados com violência e grave ameaça pelo crime organizado, em decorrência do trabalho realizado com o crime organizado. Havia uma lacuna na nossa legislação e eu preparei esse projeto e apresentei ontem no Congresso Nacional. Também nós temos ali algumas outras medidas pontuais para a proteção desses agentes. Não pelos agentes especificamente, embora também mereçam proteção, mas porque se eles não tiverem a proteção necessária, eles não irão conseguir desempenhar o seu papel com a população. Conversei com promotores que me disseram, inclusive, olha, nós não podemos nos aposentar, inclusive, porque se eu me aposentar, eu perco aqui a minha proteção. E aí nós colocamos a lei que se o risco surgir em decorrência da atividade, ainda que aposentado, isso prossegue. Agora, eu tratei isso e acho que as pessoas sabem disso, acompanharam minhas declarações desde terça-feira, tratei de forma republicana, tratei com urbanidade esse assunto, enquanto muitos estavam sugerindo que poderia haver uma ligação do crime organizado com o presidente da República. Eu disse, não, espera, vamos com calma, vamos ponderar. E fui surpreendido hoje, após essa ponderação, com essas declarações do presidente da República, rindo. Eu quero que ele vá lá falar com a minha filha. Quando eu falei com a minha filha, ela ficou abalada emocionalmente. Já passei por situações de risco. No passado, sim. Já andei com proteção quando prendi a quadrilha do Fernandinho Beiramar. Já andei com proteção quando nós prendemos os ladrões da Petrobras, dos 6 bilhões que foram recuperados. E não fui só eu, foi um trabalho institucional. Agora, eu nunca imaginei que eu ouviria um presidente da República rindo de uma ameaça do crime organizado à minha pessoa ou à minha família. Por isso eu digo mais uma vez, Tainá, o senhor não tem decência. O senhor não tem decência. É isso que eu consigo dizer isso. Perguntar a ele se ele tem ou não tem decência. Gostaria de ouvir, no mínimo,
no mínimo uma retratação. Há quem estava falando comigo aqui já, isso aconteceu há pouco tempo, que o presidente estaria cometendo crime de responsabilidade ou estaria sendo responsável, colocando a minha família em vulnerabilidade. E vou dizer outra coisa, Tainá, se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República, por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Tem pouco tempo que a gente tem ciência dessa declaração, senador, mas o senhor mesmo falava que ontem, né, quando houve ali a tentativa de fazer a ligação, né, do que aconteceria, né, dos ataques do PCC com as declarações anteriores do presidente Lula, muita gente do PT, inclusive, o procurou para se justificar. Até o momento, o senhor fala de retratação. O ministro da Justiça ou alguma outra pessoa do PT, alguma liderança o procurou sobre essa fala mais recente? O que eu vi de várias declarações de pessoas do PT, algumas fizeram manifestações de solidariedade muito claras, outras solidariedade, mas o Moro está tendo uma lição de civilidade, como se a atuação da polícia para desbelar a ação do crime organizado fosse uma espécie de favor a mim conferido pelo Estado. E eu tenho que colocar aqui que eu só estou nessa situação de risco, e a minha família, porque eu lutei contra o crime organizado. Não houve Ministério da Justiça mais rigoroso contra o crime organizado. Nós isolamos as lideranças do PCC, que é a maior organização criminosa do país, em presídios federais. E nós cortamos toda a comunicação com o mundo externo, para que não pudessem mais praticar atentados terroristas contra a população, como aqueles de 2006 em São Paulo, ou como esses que estão correndo no Rio Grande do Norte. Então, essa exposição que eu tenho ao risco não é gratuito, mas em decorrência de um serviço prestado. Em relação a essa atual declaração do presidente, não ouvi nada ainda dos representantes do Partido dos Trabalhadores ou da base do governo. Vi apenas que, enquanto o presidente ria, outros estavam rindo atrás, pessoas que estão na base do governo, o que para mim também é igualmente lamentável, que se faça pouco caso e se dê risadas da ameaça à vida de um senador e de sua família. Eu vou girar aqui com os nossos analistas que têm perguntas, só para a gente arrematar. O senhor espera uma retratação do governo em relação a essa declaração, senador? Eu espero que o presidente me responda a pergunta que eu fiz, se ele tem ou não tem decência. E o que ele vai fazer a partir daí vai me dar a resposta. E não bastam palavras, é preciso gestos. Inclusive, o meu projeto gostaria de ter o apoio expresso e declarado do presidente da República. E é um projeto que não é para me beneficiar, é para proteger os policiais, os juízes e promotores que colocam-se a serviço da população contra o crime organizado e, por isso, sofrem riscos de ameaça e de violência cotidianamente. Mais do que palavras, nessa fase, nós precisamos de gestos, Tainá. Senador, eu sei que o senhor está com o tempo corrido, daqui a pouco eu te libero. A gente tem uma pergunta do Yuri Pita, nosso analista de política. Yuri, por gentileza. Obrigado, Tainá. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco num momento difícil como esse. O senhor falou desse seu projeto que o senhor já apresentou ontem na tribuna do Senado, mas ouvindo várias das pessoas que atuam no enfrentamento ao crime organizado, em especial o promotor de justiça daqui de São Paulo, Lincoln Gaquia, ele elogiou que nesta operação que desbaratou este plano que visava a segurança do senhor e dele próprio, Lincoln Gaquia, houve uma ação integrada das forças de polícia, tanto da Polícia Federal como o Ministério Público Estadual e polícias dos estados. Como senador e como uma figura pública que já cogitou ser presidente da República, como que o senhor vê uma melhora de articulação das forças de segurança para que o Brasil, de fato, tenha um enfrentamento à altura do que se tornou o crime organizado no país, de novo, para usar palavras do promotor Lincoln Gaquia, com características de organização mafiosa dos tipos mais perigosos, organizados e articulados? Aproveitando, o promotor Lincoln Gaquia, transmito aqui meus agradecimentos. Ele foi uma das pessoas que trabalhou na apuração desse caso. Aliás, pergunte, presidente da República, ao promotor Lincoln
sobre essa armação que o senhor sugere, se de fato existe aqui uma armação. E ria, se tiver coragem, das ameaças que também o promotor Lincoln recebe e que foram também apuradas nesse caso. O que nós temos que fazer para combater o crime organizado é reagir com idêntica intensidade, na forma da lei. O crime organizado, nós não podemos nos recuar, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos posar de vítimas, nós temos que reagir. Como é que nós fazemos isso? Investindo na polícia, investindo em tecnologia, investindo em estratégia de combate, no bom sentido, dentro da lei, do crime organizado. Aprovando leis que melhorem a investigação e a persecução, como essa que eu apresentei. E o modelo que tem funcionado é a criação de forças-tarefas. Eu sei que isso foi meio demonizado pelo PT, após a Operação Lava Jato, mas o que funciona são forças-tarefas de agentes policiais, com o Ministério Público junto, trabalhando um juiz próximo para que se consigam desmantelar essas organizações criminosas. Os Estados Unidos conseguiu fazer isso com as famílias mafiosas lá de Nova York, as 5 famílias mafiosas de Nova York. A Itália criou uma divisão nacional antimáfia. A estratégia atual do governo federal contra o crime organizado, em que pese a operação de ontem ter sido exitosa, em relação à qual eu agradeço à Polícia Federal, mas a estratégia do governo federal contra o crime organizado está equivocada. Eles estão apostando em políticas que não deram certo no passado, como o Pronace. Fariam melhor se utilizassem esses recursos para investir contra o crime organizado, que é o grande responsável pelas mortes violentas nas periferias das cidades brasileiras. E é o grande responsável, igualmente, por assaltos, muitas vezes nas grandes cidades, que estão conectados com redes de receptação e do crime organizado.